A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 17, nos versículos de 1 a 18. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: vamos já parar um pouquinho aqui. Então, temos falado sobre o número 7, muito recorrente no Apocalipse. Agora nós temos 7 anjos e 7 taças. Como nós estamos seguindo os destaques que o meu pai fez na Bíblia Resgatada, se tu não sabe do que eu estou falando, assiste o vídeo Honra Teu Pai, em que eu conto toda a história e o porquê deste ano nós estarmos estudando capítulos específicos de toda a Bíblia. Neste vídeo tu vai entender. Então, se tu é inscrito do canal, se tu tá acompanhando, tu percebeu que a gente deu um pulo, né? Então, por causa deste pulo e para o entendimento do capítulo 17, eu vou falar um pouco sobre as taças, porque a gente não estudou as taças. Então, eu vou falar para vocês. Em primeiro lugar, tu tem que lembrar que essas 7 taças, elas têm uma correlação, vamos dizer assim, semelhança com as pragas do Egito. Porque as taças, elas são derramadas. E esse derramar, de cada uma das taças simboliza ou significa a ira de Deus. As 7 taças do Apocalipse, assim como as pragas do Egito, são a expressão da ira de Deus. A ira de Deus está sendo derramada sobre a terra, através de quê? De úlceras nos adoradores da besta. No mar, através do sangue e morte. Nos rios e fontes, sangue para beber. No sol, um calor abrasador. No trono da besta, trevas palpáveis, né? No rio Eufrates, ajuntamento para a batalha. E no ar, terremoto despedaçando a grande cidade. Então, isso aqui é só um resuminho para tu entender as 7 taças da ira de Deus. Então, a ira de Deus derramada, certo? E aí vem a palavra do anjo. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, os livros proféticos que nós estudamos traziam muito essa figura da prostituta, ou meretriz, ou prostituição, ou adultérios, né? Lembra no plural? Para indicar uma infidelidade espiritual por parte do povo de Israel para com Deus. Então, os livros proféticos usavam muito essa ideia da prostituição para representar o pecado da idolatria ou a falta de santidade. E como eu tenho dito para vocês, a Bíblia se explica. Então, o anjo está avisando que o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas vai começar. 2. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, aqui de novo está bem claro que a prostituição percorria todas as
camadas da sociedade, assim como nós vimos nos livros proféticos, que quando era revelado, era o povo, era o sacerdote, eram os líderes religiosos, eram mulheres, enfim, eram os reis. Nós vimos isso, nós estudamos isso. Só que isso não é uma surpresa, porque o ser humano, ele tem um problema com o pecado. Não importa se ele é uma criança, se ele é um adolescente, se ele é um jovem, se ele é um adulto, se ele é um idoso, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é culto, se ele é ignorante. O ser humano não dá conta do pecado. E todos precisam de um Salvador. Todos precisam de perdão. Então, os reis da terra também se prostituíram, também se corromperam. E nós estudamos também, nós vimos com muita tristeza, né? Os reis. Era um rei bom que fazia a vontade de Deus, que tinha um filho mau que fazia o que desagradava a Deus. Vimos que os reis maus tinham filhos bons que faziam a vontade de Deus. Nós vimos que cada um vai dar conta de si mesmo. Então aqui os reis da terra se prostituíram com ela. E os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o que a gente vê? Que não importa se tu tá no palácio, tu peca e tu precisa ser perdoado, ser liberto dos teus pecados, mesmo habitando, morando, vivendo em palácios. E o povo nem se fala, né? Porque a gente vê que se aqueles que têm autoridade, aqueles que têm a coroa, aqueles que são sacerdotes, líderes religiosos, pessoas que têm maior, vamos dizer assim, sabedoria, autoridade, conhecimento, pecam e pecam muito, imagina o povo. Imagina aquele que não foi instruído, que não foi ensinado. Então aqui está deixando bem claro que os reis da terra se prostituíram com ela e os que habitam na terra. Quem é que habita na terra? O povo. Então, os reis e o povo estavam se prostituindo e se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então aqui a gente também tem que dar uma parada para estudar, para entender isso. Toda vez que a Bíblia fala de se embriagar, a gente tem sempre que pensar. Primeira coisa que a gente pensa, claro, bebida alcoólica, né? Tá embriagado, tá bêbado, perdeu a sobriedade, perdeu a lucidez, perdeu o discernimento, perdeu o juízo, né? Tem isso. Mas existe também um sentido de sedução com a embriaguez, que nós também já vimos. Sedução, dissolução, devassidão, né? Perdição. Tudo isso também tem a ver com se embriagou. Se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Aí vem o quê? O vinho, vimos em Provérbios, né? Que o vinho, que o álcool, tudo isso tem um motivo, né? E que tu pode se embriagar, ser seduzido, manipulado, controlado por outras coisas que não só a bebida alcoólica, né? E o vinho, ele simboliza também a alegria, o prazer. Então, os reis da terra se prostituíram com ela e os habitantes da terra, ou os que habitam na terra, se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, o que está querendo dizer aqui? Que eles se alegraram, que eles mergulharam, que eles tiveram prazer, felicidade, contentamento, deleite com isso. Porque se o pecado fosse horroroso, né? As pessoas iriam pecar? Não, elas iriam fugir. Mas o pecado, ele tem esse apelo, né? Essa doçura, essa sedução, essa beleza, essa força,
essa riqueza, quer dizer, ele tem um apelo positivo que faz com que as pessoas queiram pecar. Então aqui está deixando claro, esse embriagar-se é isso, é tu mergulhar, é tu chafurdar no pecado, é tu entrar de corpo, alma e espírito no pecado. Sim, se tu pensar no vinho, tá óbvio, tá bebendo, tá embriagado, mas outras coisas também tiram o discernimento, outras coisas também seduzem, né? Então, é muito importante entender essa prostituição e essa embriaguez do ponto de vista espiritual. Porque aí tu expande a interpretação, tu expande o entendimento, tu consegue perceber, vamos dizer assim, as ciladas, as artimanhas, as armadilhas do pecado em si, né? 3. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. De novo, vamos. O anjo me transportou no espírito. Nós já vimos isso também, né? Muitas dessas visitações, né? Elas têm esse teletransporte, vamos dizer assim. Porque tu tá num lugar físico, geográfico. João, o apóstolo João, estava preso na ilha de Patmos. E ele foi transportado no espírito, foi levado no espírito, né? Numa visão celestial para o deserto. E a gente já viu. Deserto é um local, né, que existe na Terra, mas também tem uma simbologia de um local de provação, de privação, de limite, de humilhação, de dependência. Muitas coisas simbolizam o deserto. Israel está, né, localizado no deserto. Mas o Senhor Jesus, por exemplo, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. A Bíblia é clara quando fala isso. Então, ele foi para o deserto para quê? Para ser tentado, para passar por tudo que todos nós, em algum momento, passamos, para conhecer, né, vamos dizer assim, a fragilidade, a vulnerabilidade humana através das tentações e da privação, da fraqueza. Porque o deserto é um lugar de calor durante o dia e de frio durante a noite. Deserto é um lugar que não tem água, é um lugar que não tem onde tu te abrigar. Deserto é um lugar que tem bestas feras. Enfim, deserto é um lugar deserto, ruim, perigoso, inóspito, né? Então a gente tem muita coisa para entender desse deserto. E sim, se a gente pensa no povo de Deus, na Israel, como é que eu vou dizer, espiritual, né? O povo de Israel, ele está no deserto. Ele foi chamado por Deus para habitar numa terra santa, sagrada, que está no deserto. Então, a gente pensa, ele pode ter sido transportado até o deserto, até Israel, até a terra sagrada. Ou a ideia de deserto, qualquer lugar terrível, difícil, tá? Só que o que quer mostrar aqui? Uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, eu fui pesquisar esta cor, né, escarlate, porque depende da Bíblia. Não sei como é que tá na tua Bíblia. Na minha tá escarlate. Então, escarlate é um tipo de vermelho. É uma cor vermelha, mas que ela é um pouco laranja, é um pouco rosada. É uma cor que seria, vamos dizer assim, o contrário ou a antítese do branco. Porque tu sempre tem que entender a simbologia do Apocalipse.
é uma guerra, é uma peleja, uma batalha, uma luta entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Então, o que que acontece? Se a besta, ó, viu uma mulher montada numa besta escarlate, se essa besta é escarlate, é uma forma de intensificar, de explicar, de evidenciar a diferença. Tu não vai encontrar isso. Tu vai encontrar no lado de Deus é branco, é puro, é resplandecente, é brilhoso, tá? Então tem esse contraponto aqui com a cor. Besta a gente já viu, né? Se tu não assistiu, nós vimos os outros 2 vídeos. A gente estudou bastante sobre a besta. Besta é um ser monstruoso, endemoniado, tá? Com todas as características ruins, resumidas nesta palavra, besta, tá? Aí, o que que essa besta tinha? Nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, que já vimos que isso são poderes, né? São autoridade, governo, domínio, tronos, coroas, né? Indica poder. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate. Então, não vamos nos perder. Eu vi uma mulher montada numa besta escarlate. Então, significa que o bicho, tá? Era escarlate, que é esse vermelho, meio alaranjado, essa cor assim, tá? Aí, agora no 4, tá dizendo que a mulher que estava montada nessa besta estava vestida de púrpura e de escarlate. E aí fui eu pesquisar púrpura. De novo, é um outro tom do vermelho. O vinho, magenta, violeta. É uma cor que é um outro vermelho. Então, se tu colocar, né, no Google, se tu for pesquisar essas imagens, que agora nós tem muitas, né, tu vai ver que são tons. Eles dizem que é uma mudança cromática das cores. O que quer dizer isso para nós? O que significa isso? Pecado, blasfêmia, demônio, coisa ruim, entende? É uma forma de intensificar a malignidade, a natureza pecaminosa, tanto da mulher quanto da besta, tá ok? Vamos continuar. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícies da sua prostituição. Então, olha bem. A mulher, infelizmente, a figura da mulher, e nós também vimos em Provérbios sobre isso, que a sabedoria era uma mulher, mas que a loucura também era uma mulher, só que totalmente diferentes, né? Uma era louca, gritava, espalhafatosa, se vestia como uma prostituta. Lembra disso? Tu não acompanhou? Nós temos vários estudos sobre provérbios. E o que acontece? Quando aparece uma mulher vestida, né, com essas roupas, montada sobre a besta, tá falando do quê? De um pecado, lembra que é prostituição, de um pecado que indica prazer sem limites, simbolizando a imoralidade sexual, a prostituição, o adultério, a sedução, coisas assim de perversão, coisas horrorosas. É isso que simboliza. Só que tem um detalhe. Ela tá toda, vamos dizer assim, enfeitada com ouro, com pedras preciosas, com pérolas. Tem um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Só que aí o que simboliza tudo isso? Coisas de valor, joias, riqueza, prosperidade. Então a gente já começa a entender que esta prostituta,
que esta mulher, que esta prostituição, que essa sedução, que essa coisa tem a ver com riqueza, com poder, com domínio, com prosperidade. Que é o que fascina as pessoas. Prazer e poder, sendo que tudo isso com riqueza, com dinheiro. E isso é idolatria. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Tu não consegue servir a Deus se o teu coração estiver nas riquezas. Então aqui tu já vê uma ampliação do pecado da prostituição, uma ampliação da embriaguez, uma ampliação das blasfêmias, uma ampliação das abominações e das imundícias. Tu tá vendo que só aumenta o pecado? 5. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Então, olha aqui. A gente já viu também que testa tem a ver com a tua mente, com a adoração. De novo, idolatria, né? Vimos que os salvos têm a sua marca na testa e que os adoradores da besta têm marca na testa. Então, olha só, que não é por acaso que é na testa dela que está escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Aí, eu não sei tu, mas a humanidade, a igreja, ao longo da história, se dedicou a estudar e a decifrar este versículo. O que eu tenho para falar para vocês? Nós estudamos nos livros proféticos sobre a Babilônia. Sim. O que é Babilônia? Em primeiro lugar, Babilônia, a palavra Babilônia é uma confusão. É algo assim, ó, diverso, diversificado, que tem de tudo, tá? Mas a Babilônia, nós estudamos, simboliza um sistema caído, pervertido, maligno, cruel, demoníaco, endemoniado, sei lá, desgraçado, maldito, amaldiçoado, algo muito ruim. Sim, porque o Império Babilônico foi um dos piores impérios. E a gente viu com muita tristeza tudo que foi feito, todo o mal que eles infringiram ao povo de Deus. E vimos também a queda, a destruição da Babilônia e tudo que Deus disse que ia acontecer e aconteceu, através dos seus profetas. É só tu dar uma procurada aí que nós temos vários vídeos. Então, o que eu interpreto aqui? O que eu entendo? Que Babilônia é o mundo, é esse sistema caído que se infiltra em qualquer camada da sociedade, que estabelece uma cultura de pecado, uma cultura contra a Bíblia, contra a igreja, contra Israel, contra tudo que se chama Deus. A Babilônia é, assim, uma figura do império mais podre, caído. Claro, o Império Romano também não ficou muito atrás, né? Mas eu quero dizer assim, ó, tá escrito que é Babilônia. Então, aí tu vai para a Babilônia original e tu vê tudo que eles faziam. E aí tu vai entender que sim, isso continua no mundo. Porque a Bíblia é clara, o mundo jaz no maligno. O objetivo do mundo é afastar as pessoas de Deus. Se tu é amigo do mundo, tu é inimigo de Deus. E se tu é amigo de Deus, tu é inimigo do mundo. Que mundo é esse? Esse sistema caído, podre, pecaminoso, desgraçado, maldito. Faltam adjetivos para explicar, mas tu tá vendo o que a Bíblia tá falando? Transbordante de abominações e das imundícies da sua prostituição. É até ruim de falar, até difícil, porque
tem certas coisas que nem eu já digo para vocês, que a gente não pode ficar falando no YouTube porque são considerados temas sensíveis. Mas, gente, é depravação. É algo assim, ó, perverso. Então, o que estava escrito na testa era isso. Na minha Bíblia está com letras maiúsculas. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Seria aquela que gera, aquela que produz, aquela que ensina, né? Que treina, que forma, né? Só que tem esta palavra, mistério, né? Por quê? Porque as pessoas, ao longo da história, começaram a dizer, ó, essa é a Babilônia, aquela é a Babilônia, esse é a Babilônia. Enfim, tem muitas coisas. Mas sim, muitos impérios foram tão ruins quanto a Babilônia. E nós estamos vendo ainda coisas acontecendo. E nem são mais nomes de impérios. É uma nação, é uma empresa, né? Tem que cuidar o que eu falo, tá? Vamos lá. 6. Mas tu entendeu. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então pensa que João foi transportado em espírito para ver essa cena. Que, como eu digo para vocês, a gente olhando, sabendo que é uma figura, já é assustador, né? Tu imaginar, tu poder ter acesso a essa imagem da mulher sobre a besta, tudo isso. Agora tu imagina tu assistir, né? Tu receber essa visão. Então João ficou admirado, ficou espantado, ficou chocado. E aí olha o que tá dizendo, ó. A mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Aí o que eu falei para ti? Que é um sistema contra Deus. Contra tudo que se chama Deus. E ela se embriagou. Quer dizer, voltando para o que eu falei no início para vocês, a alegria dela, o vinho, o prazer dela era o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. O que quer dizer isso, gente? Homens e mulheres mortos pelo Evangelho. Mártires, né? Sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. A igreja perseguida ao longo da história. Israel perseguida ao longo da história. As nações são contra Israel porque Israel tem um só Deus. Ela é monoteísta. Ela tem só a Bíblia. Eles têm uma ética, uma moral, um padrão que não aceita, que não se mistura com o mundo. Então não pensa que é só as testemunhas de Jesus. Não, ali está dizendo, ó, o sangue dos santos com o sangue das testemunhas de Jesus. Então, tô falando, desde o justo Abel, o sangue está sendo derramado. Justo Abel, é o que a Bíblia diz. Então, Santo Abel está sendo derramado. Todos. Tu tá acompanhando desde o Gênesis até nós chegar aqui no Apocalipse. Quantos foram martirizados? Quantos homens e mulheres de Deus foram sacrificados por causa do Evangelho? Por causa de Jesus? Por causa da sua fé? E hoje, 2024, isso ainda acontece. E acontecerá. Porque cada vez mais vai ficar claro quem segue a besta, quem segue o dragão, quem segue Satanás, quem é que está no mundo e quem é de Deus. E quem é santo. E quem vive pelo Evangelho, quem crê na Bíblia, quem é testemunha de Jesus. Então, o que estava dando alegria, prazer
para ela, para a mulher, o que estava embriagando a mulher era o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Aí tu lembra lá do início? As 12 tribos e os 12 apóstolos? Vamos dizer assim, Israel e a igreja, lembra? Nós não podemos separar uma coisa da outra, gente. Isso é muito importante. E essa é uma mensagem muito forte do Apocalipse. E sim, é chocante, impactante? É. Admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então, aqui é de dar um nó, né? Mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Quantas vezes eu já disse para vocês que Satanás foi derrotado, mas ele ainda tem um poder de ação. Não falo isso para vocês? Então, ela era e não é mais. Jesus, quando ressuscitou, ele expôs publicamente os principados e as potestades. Ele tirou a chave da morte e do inferno de Satanás. Nós vimos Satanás, ele foi expulso do céu. Ele foi derrotado. Mas o que acontece? Ele tem este poder, este tempo. Lembra que nós vimos? O tempo está acabando para ele. Falta pouco tempo para ele. Então, era e não é mais. É uma questão, sabe assim, quando começa a contar para trás o tempo? Como é que a gente fala quando tu começa decrescente? É isso, tá acabando o tempo, tá esgotando o tempo. É isso que está escrito aqui. No verso, vamos de novo. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição, para o fim, para vamos dizer assim, a derrota completa e total, a destruição. Né? E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Então é assim, é tipo, tu perdeu a tua coroa, tu perdeu o teu poder, a tua autoridade. Tu foi ridicularizado, tu foi, sei lá, expulso, demitido. Mas tu ainda tem algum poder. Então, vendo a besta que era, que fez e aconteceu, e não é mais, já tá derrotada. Ela sabe, Jesus venceu. Essa é a maior mensagem do Apocalipse. Jesus venceu, o Cordeiro venceu. Tu acha que ele não sabe? Tu acha que o diabo não sabe? Sabe! Mas enquanto ele tiver tempo, ele vai fazer de tudo para levar pessoas para o inferno. Eu tenho falado isso para vocês. E lembrem em Hebreus que Jesus está sentado esperando para que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, tipo pro capítulo final. E o que foi que eu falei, que inclusive me emocionei profundamente, porque toda vez que tu abre a Bíblia, toda vez que tu estuda, toda vez que tu ora, toda vez que uma pessoa se batiza, uma pessoa se converte, toda vez que alguém vive em santidade, toda vez que alguém é liberto, toda vez que alguém faz a vontade de Deus, o inferno perde. Tu entende isso? Então,
Ela era e não é mais. E ela vai tornar a aparecer porque sim, ainda tem pessoas embriagadas, ainda tem pessoas se prostituindo, ainda tem pessoas que buscam o dinheiro como um Deus, que buscam a riqueza, a prosperidade, as joias, o ouro, as pedras preciosas, tudo isso, como se isso fosse Deus, como se isso fosse a vida, como se isso fosse a salvação. Esse prazer sem limites, fazendo mal contra as pessoas, a idolatria, a feitiçaria, a imoralidade, enfim, o mal, que é isso que a besta simboliza. É isso que a gente viu, que o dragão, tudo isso é o poder das trevas, de Satanás, do mal. 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. Aí essas coisas assim, misteriosas, enigmáticas do Apocalipse é que faz as pessoas ficarem, vamos dizer assim, encantadas, impressionadas. Mas a mensagem quer dizer o quê? Que vai ter coisa que vai ser do passado, do presente e outras do futuro. A gente viu isso nos livros proféticos. A profecia, ela tem esse caráter. Ela fala de coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que acontecerão. Então, quando ele fala dos 7 montes, Roma estava assentada sobre 7 montes. Então, isso parece algo atual, algo assim que dava para identificar no tempo de João, tá? Aí ele fala de 7 reis. Há estudos que indicam os reis que estavam, assim, que passaram por Roma, né? Pode ser? Pode ser. Dos quais 5 caíram, quer dizer, já morreram, já passaram, fizeram horrores de coisas. Um existe, quer dizer, seria o atual da época, né? E outro ainda não chegou, quer dizer, esse que existe vai morrer e vai vir outro lugar. É isso. Esses são os 7 reis. Porque quando fala de cabeça, fala de poder, mas eu falei para vocês, fala de trono, de coroa, de um governo estabelecido. Então, 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Sabemos que uns foram mortos, assassinados, que reinaram pouco tempo. Então, tá, tu pode pegar a lista, tem estudo sobre isso, mas é isso? Será que é isso que o Espírito Santo está querendo nos ensinar? Isso é o mais importante? Ou está querendo dizer que os governos, os poderes, os tronos, os reis se corromperam? Que eles estavam entrelaçados com o diabo, com o pecado, com a prostituição, seja ela moral, né, ou espiritual. Significa que houve uma mistura, porque toda autoridade vem de Deus, mas as autoridades se corromperam, se contaminaram, abandonaram a lei, se embriagaram por causa da luxúria, por causa da riqueza, por causa da perversão, por causa da crueldade, da maldade. São tantas coisas. 11. E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. É o que eu estou dizendo. Se é 7, se é 5, se é 8, o que importa é dizer o seguinte: os reis se corromperam. Nós já começamos lendo sobre isso. O povo estava pecando, sim, mas os reis, as autoridades, os governos, os poderes entregaram tudo para a besta, para Satanás, para o reino das trevas. Os montes
também simbolizam poder. Tudo isso são todas palavras para indicar poder, para indicar quem governa, quem manda, quem toma as decisões, quem, eu digo, tem a caneta na mão. E eles estavam a serviço da besta, a serviço de Satanás. Estavam servindo ao mal, às trevas. E não é o que a gente tem visto, não é o que a gente sabe de governos injustos, governos corruptos, malignos, cruéis, pervertidos, corrompidos. Caminha para a destruição. É exatamente isso. 12. Os 10 chifres que você viu são 10 reis. Então, chifre também é uma forma de indicar poder, autoridade. Se tu tá acompanhando os outros capítulos, tu lembra disso também. Que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Aí 1 hora, gente, um tempo reduzido. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, são pactos, são alianças, são acordos, se tornam aliados para fazer o mal. E é o que eu digo, aqui no YouTube tem coisas que eu não posso falar, mas vocês sabem que tem governos que são acusados de coisas terríveis, cruéis, malignas. E são, vamos dizer assim, insuflados ou influenciados pelas trevas, pelo mal, porque eles não creem em Deus. São regimes totalitários, são governos totalitários, que colocam o homem, o ser humano, como centro. E não aceitam Bíblia, Deus, Jesus, cristianismo, fé, nada disso. Vocês sabem do que eu tô falando. Sabem? Existem poderes no mundo, países, nações, regimes, governos, domínios, presidentes, imperadores, reis, que eles são a lei. Eles decidem quem vive e quem morre. Chega, Cândida, vamos lá. 13. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o cordeiro. Então, o verso 14 é o que nos importa. Apocalipse é um livro de conforto e de esperança para a igreja. Nós somos esses aqui, ó, os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. O Cordeiro venceu. Quem é o Cordeiro? É o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele venceu. Ele triunfou. Ele é vitorioso. O anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, de novo, há, vamos dizer assim, um estado, um governo, uma nação, um país, um povo, uma multidão, uma língua que está a serviço do mal, que está aliado, de mãos dadas com as trevas. Que tudo que faz é para acabar, né, com Deus, com a igreja, com Jesus. Tudo que se chama Deus, eles são contra. É uma conspiração, é um levante do inferno. E é um levante infrutífero, quer dizer, fracassado, derrotado contra o Cordeiro. Então, há uma aliança, um pacto, um acordo. Eles são aliados satânicos, entendeu? Eles têm uma aliança, assim como a prostituta e a besta. Então, Satanás, ele insufla muitos governos, muitos regimes,
muitos tronos, domínios, alianças. Tu tá entendendo? Porque assim ele tem o poder terreno para fazer mal para a igreja, para os chamados, para os eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Então, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. 16. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Então, o que está vendo aqui? Que vai haver uma traição, que os inimigos vão se destruir a si mesmos, eles vão usar e depois descartar, como nós vimos nos livros proféticos. Povos que se aliavam contra Israel, reis que faziam acordos contra Israel, que invadiam, um ia por um lado, outro ia pelo outro, eles faziam uma conspiração, um levante. E aí depois, eles mesmos se destruíam. Aquele que tinha dito que ia lutar, atacava, né? E a gente vê isso. Bandidos, criminosos, que traem um ao outro, né? Tem medo de ser traído, então trai antes. E aí o que vai acontecer? Eles odiarão a prostituta, deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Isso quer dizer o quê? Que eles vão destruir, vão usar e depois vão jogar fora. Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Nós vimos também nos livros proféticos de que até os inimigos são instrumentos nas mãos de Deus. Que Deus deixou bem claro, inclusive para a Babilônia, para o Egito, para vários daqueles países que a gente estudou, que eram inimigos de Israel. Tu teve prazer em fazer mal? Pois agora olha o que vai acontecer contigo. A gente viu que Deus usava os inimigos uns contra os outros, para que eles mesmos se destruíssem. 18. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, aqui, nesse verso 18, é muito comum as pessoas associarem a Roma, por toda a questão histórica, né, pelo contexto histórico que o apóstolo João estava vivendo. E por essas que eu falei para vocês dos montes, algumas referências assim que indicam Roma, mas não quer dizer que outras cidades ao longo da história não tenham sido tão cruéis e malignas e corruptas quanto Roma. Porque o Império Romano fez muitas coisas, né? E essa cidade, a mulher que você viu, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, sim, de Roma vinham as ordens, né? Pode ser. É, assim, a interpretação mais comum de que a grande cidade é Roma e que João não poderia falar tão claramente. O que tinha em Roma que, vamos assim, resume tudo isso que é a mulher, né? Corrupção espiritual e política, um poder opressivo, violento e cruel que afrontava o Deus vivo. No caso, o cristianismo, o evangelho, Jesus e a igreja. O que a gente aprende com esse capítulo que muitos consideram dificílimo e realmente não é fácil? Os reis da terra se prostituíram, se embebedaram com sua devassidão. Eles foram seduzidos pelo prazer sem limites, pela crueldade, pela maldade, pela malignidade, pelo pecado. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Lembra que eu disse que ia ter esse levante, essa conspiração? Então, eles pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Pois o Cordeiro é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis, que se acham junto com o Cordeiro. Nós, lavados pelo sangue do Cordeiro. E assim se cumprirá todas as palavras de Deus, toda a profecia.